Meus queridos, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor. Eu estive pensando assim, se nós tivéssemos que definir ou conceituar as Escrituras em uma só frase, se tivéssemos que conceituar as Escrituras de uma só maneira, eu fiquei pensando, eu acho que faria como registrou o apóstolo Lucas lá no livro dos Atos aos Apóstolos, no capítulo 13, no verso 26, em que as Escrituras assim dizem, Atos 13, 26. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. A tradução Almeida fala palavra de salvação. Sim, meus amados, as Escrituras são uma grande mensagem de salvação, uma grande palavra de salvação para todos aqueles que creem em Jesus de Nazaré. E é interessante que o texto base do nosso bate-papo de hoje, que é o livro de Salmos, mais especificamente Salmo 119, que iremos ler do verso 41 até o 48, nós temos ali, neste grupo que iremos ler, a primeira menção no Salmo 119 ao termo salvação. É a primeira menção. Como vocês sabem, eu sempre digo, o Salmo 119 ele é escrito em grupo de 8 versos. Não é? Cada grupo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Isso é um salmo muito poético por isso também. E hoje nós iremos estudar o grupo que se inicia com a letra hebraica Vav. Nós já vimos nos cultos anteriores o grupo que começa com Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ri, e agora chegou a vez do Vav. É interessante, né? Não sei se vocês notaram, mas se vocês olharem o número de versos do Salmo 119, ele tem 176 versos ao todo. E se você dividir por 8, que é a quantidade de versos de cada grupo, o resultado é 22, que é exatamente o número de letras do alfabeto hebraico. Então vamos estudar esse grupo. Então vamos logo abrir. Assim eu peço a vocês que, obviamente, se assim o quiserem, né? Abra suas escrituras no livro de Salmos, no Salmo 119, no verso 41. É onde iremos começar a exposição da palavra. Assim dizem as escrituras: que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. A tradução Almeida, você poderia colocar Almeida aí, Orlando? A tradução Almeida do Salmo 119, verso 41, ela diz assim, né? Venha também sobre mim a tua benignidade, ai Senhor, a tua salvação segundo a tua palavra. E outras traduções trazem também misericórdia. Só nesse verso aí, no Salmo 119, verso 41, nós temos um ensinamento teológico profundo. O termo salvação aí é relacionado ao amor, à misericórdia, à benignidade do Senhor. A palavra em hebraico aí, quando nós lemos, é chesed. Ela é traduzida assim mesmo, pode ser como amor, como misericórdia. De forma que a oração do salmista, ao iniciar esse grupo, é mais ou menos assim: Senhor, segundo a tua promessa, caia sobre mim o teu amor, e então a tua salvação. Isso é de uma teologia profunda e libertadora. A salvação, meus amados, é realmente fruto do amor de Deus por nós. É fruto do amor de Deus por nós. E ela realmente se dá segundo a promessa que Deus nos fez. Aí você pode perguntar, mas como assim, segundo a promessa que Deus nos fez? Meus queridos, se nós pensarmos assim, uma maneira de descrever Jesus Cristo,
a partir da nossa perspectiva. Talvez uma das formas mais importantes e interessantes de se descrever Jesus de Nazaré a partir da nossa perspectiva é dizendo que ele é a realização das promessas de Deus para a humanidade. Ou seja, Jesus de Nazaré é a realização das promessas de Deus para mim e para você. Lá na segunda carta aos Coríntios, logo no capítulo 1, nos versos 19 e 20, as Escrituras assim dizem: pois foi o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Jesus é a realização das promessas de Deus na nossa vida. Então, com esse entendimento e voltando ao Salmo 119, verso 41, que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, em que já lemos e vou ler de novo, que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Com esse entendimento de que Jesus é a realização da promessa de Deus na nossa vida, como é que seria essa oração do salmista? Como estaria o salmista orando? Não é? Em relação a isso, seria mais ou menos assim, ele diria: Deus, que o seu amor e então a sua salvação me alcancem segundo a realização de sua promessa em Jesus Cristo. É isso, meus amados. Somente Ele, mais ninguém, somente Jesus de Nazaré e mais ninguém pode fazer isso. Só Cristo, que é Deus, tem o poder de fazer isso. O próprio Salmo, o Salmo 68, 68, no verso 20, as Escrituras trazem o seguinte, Salmo 68, 20, assim dizem as Escrituras: o nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Meus queridos, ao Deus a que servimos, e devemos ter isso impregnado em nosso coração, devemos ter isso tatuado em nosso coração. É o Deus que nos livra da morte, não é? É graças ao que Ele fez por nós, que a morte do nosso corpo, para aqueles que estão em Cristo, nada mais é do que uma imediata passagem para a alegria e o regozijo que só são encontrados ao lado do Pai. É por isso que vemos essa oração profunda logo iniciando aí o verso 41 do Salmo 119. E há outro elemento aqui no Salmo 119, verso 41, nós temos outro elemento muito importante, que é o seguinte. Por favor, coloque Salmo 119, verso 41. Temos outro elemento que é muito importante, quando ele diz assim: que o teu amor alcance-me. Isso é central, isso é profundo. Nós temos aí nessa oração do salmista, é algo que muitas vezes perdemos esta dimensão. O salmista traz aqui, quando ele diz que o teu amor alcance-me, ele traz a dimensão da experiência real, da experiência pessoal com Deus. Ele fala de algo que é condizente a ser individualmente alcançado pelo Senhor. Que o teu amor alcance-me. É porque nós devemos ter muito cuidado, enquanto cristãos, para que não achemos e para que não possamos achar que devemos ou podemos nos satisfazer unicamente com o prazer intelectual que o cristianismo traz. Não basta apenas que entendamos as Escrituras. Entender as Escrituras é central, é uma condição necessária. Mas cristianismo não é só isso. Entender as Escrituras não é condição suficiente para sermos genuinamente cristãos. Nós temos que
aprender a experienciar internamente o cristianismo. Nós temos que sentir a palavra de Deus impregnando a nossa alma. Olha a oração do salmista, como pede, como ora ao Senhor, que o teu amor me alcance. Nós temos que crescer em intimidade com Deus. Então essa oração pede assim, né? Que o amor de Deus tem que realmente nos alcançar. O amor de Deus tem que nos alcançar visceralmente. Tem que atingir o nosso coração, o nosso ser, o nosso âmago. É por isso que, como foi dito, os pilares dessa igreja são o crescimento no conhecimento da palavra de Deus, mas também o segundo pilar é o crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Porque cristianismo não é apenas conhecer a palavra do Senhor, mas é ter a vida transformada. O cristianismo superficial não é cristianismo real, não é? É por isso que eu fico dizendo assim, né? Se o nosso cristianismo está sem cor, se nós olhamos para o nosso cristianismo e como diz lá em nós, ele está meio bufento, né? Sabe como é bufento? Se o nosso cristianismo está meio bufento, está meio desbotado, está meio sem cor, é hora de repensarmos a nossa saúde espiritual. Nós temos, meus amados, que aprender a crescer em intimidade com Deus. É por isso que aqueles que genuinamente abrem o coração para o Senhor, que dizem, Senhor, habite na minha alma, Senhor, habite na minha vida, Senhor, habite o meu coração, essas pessoas que genuinamente fazem isso, têm de fato a vida transformada, têm de fato a vida transformada, a ponto de ela mesma, a pessoa, virar uma resposta para o mundo, uma resposta para os que o afrontam, porque nós seremos sim afrontados. Os genuínos cristãos sofrem perseguição. Aqui no Brasil a perseguição é muito pequena, não é? O inimigo das nossas almas nos ataca muito mais pela estratégia da sedução, mas mesmo assim ainda sofremos perseguição. É muito comum, né, na vida pastoral, nós lidarmos com pessoas que após a conversão têm problemas no sentido da família se afastar, dos amigos se afastarem. É um tipo de perseguição, mas não tenham medo, porque as Escrituras nos garantem que a nossa vida, quando é genuinamente transformada, ela será ela mesma uma resposta aos que nos afrontam. Olha o que diz o verso subsequente a este que estamos lendo, o verso 42 do Salmo 119. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. É isso, querido. Quando abrimos o nosso coração para a ação de Deus, quando fazemos a oração da paz com Deus, a oração da salvação com Deus, quando somos verdadeiramente impregnados do amor de Deus, a nossa vida denunciará uma nova realidade em nós. Nós não seremos mais os mesmos. O Evangelho é o Evangelho da salvação, é o Evangelho da transformação. É isso que nós cristãos dizemos quando estamos nos referindo ao nascimento de novo. Aquele que era antes da conversão não é mais o que é depois da conversão. Ele tem um espírito refeito, reconectado com o Senhor. Sua vida é absolutamente transformada. Interessante que tinha uma história de um rapaz que ele era ladrão, né? Era ladrão, ele foi preso, tudo, e cumpriu a pena, saiu. Quando saiu, foi para a igreja. Lá na igreja tinha os mandamentos, uma tábua assim com os mandamentos, né? E ele começou a ler aquilo, ele leu, não roubarás. E ele sentiu assim, primeiro ele começou sentindo que ele sentia aquilo como se fosse uma ordem para ele, não roubarás, uma ordem.
Mas quando ele estava preso, ele se converteu, ele virou nova criatura. E quando ele se viu lendo aquilo de novo, não roubarás, ele via como uma profecia, algo dizendo que ele não faria mais. Você agora não mais roubará. Você não roubará mais. Olhe só, a mesma situação que era condenatória para ele, depois da sua conversão, dele ser nova pessoa, quando ele se encontra de frente àquilo novamente, quando ele se encontra em frente daquilo mais uma vez, em vez de ter um aspecto condenatório, tem um aspecto profético, né? De dizer, o seu futuro é diferente do que tem sido o seu passado, porque você é outra criatura, você é nova criatura em Cristo Jesus. Devemos mesmo, meus queridos, cultivar um modo de viver diferente, não é? Um modo que é sobrenatural, porque é baseado na confiança que temos em Cristo Jesus. É por isso que o Salmo 119, 42, na sua segunda parte diz isso: pois confio na tua palavra. A palavra de Deus é o Logos, e o Logos é Cristo, de acordo com João 1, combinado com João 1,14. Nós vemos aqui a chave. As Escrituras nos dão coisas preciosíssimas, temos que ter os olhos abertos, os ouvidos abertos, para poder pegar esse ouro, essa prata, esse diamante que as Escrituras nos dão. É a chave para enfrentar os desafios da vida, está aí. Confiança em Jesus Cristo, a fé em Cristo Jesus. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 8, São Paulo diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Quer queiramos, quer não queiramos, meus amados, Deus escolheu a fé em Cristo como um caminho por meio do qual recebemos a salvação. É o canal, é o caminho por meio do qual recebemos a salvação. A fé em Cristo, não é qualquer fé, não é na fé. Tem gente que pensa que ter fé na fé faz alguma coisa. Não, é a fé em Cristo. E pela fé em Cristo é que somos radicalmente transformados. Isso é algo belíssimo, belíssimo. Não é? Essa escritura aqui que lemos em Efésios fala da graça, né? Você, só rapidamente falando, é como se o amor de Deus tivesse vários filhos, e dois desses filhos fossem, ou filhas, fossem a misericórdia e a graça, não é? A misericórdia é graças a ela que somos poupados da consequência maior do nosso pecado, que é a morte espiritual. É graças à misericórdia que somos poupados da consequência maior do nosso pecado, que seria a consequência, a morte espiritual. A consequência é desviada de nós, e é dada para Cristo. Quando dizemos que Cristo cumpre a lei, não é apenas porque ele obedece à lei, não, porque a outra dimensão de cumprir a lei é arcar com as consequências do descumprimento. E Cristo cumpre porque ele arcou com as consequências do nosso descumprimento. Ele pagou o preço por nós. Então a misericórdia do Senhor é isso. A graça é um outro aspecto desse amor, uma outra filha desse amor. É pela graça que nós recebemos o que não merecemos. A graça é por ela, uma filha do amor de Deus, que faz com que recebamos o que não merecemos, não é? Mais especificamente, esse presente maravilhoso, esse presente que nós não temos nem como analisar o quão valioso ele é de um valor imensurável, incomensurável, você não pode medir, que é o presente da salvação, e nada mais é do que a oportunidade de passar a vida eterna ao lado de Deus. Vamos ver o que diz o verso seguinte, Salmo 119, verso 43. Vamos ver o que a alma está conectada com o Senhor, sobre quem caiu a salvação. Olha o que essa alma passa a orar. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade,
pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Meus queridos, trazendo para a lógica do cristianismo, nós, os salvos, aquelas pessoas em cujos corações Jesus Cristo passou a habitar, nós devemos apresentar o fruto disso. Nós devemos ter a exteriorização deste novo nascimento. E uma das consequências, um dos frutos mais importantes de sermos e termos verdadeiramente sido alcançados pelo amor de Deus, é que nós devemos sentir uma vontade irresistível de falar a palavra da verdade. Nas dificuldades, a primeira coisa que deve aflorar em nós, salvos, é a palavra da verdade, é a palavra do Senhor. Aí você vai dizer, pastor, mas eu não me lembro muitas vezes. Isso também está previsto nas Escrituras. Se você não se lembrar, é por isso que tem um ajudador para lembrar você, que é o Espírito de Deus. Lá em João, no Evangelho de São João, capítulo 14, nos versos 25 e 26, tem a previsão dessa amnésia pecaminosa e a solução para isso. Olha o que as Escrituras dizem. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Vamos utilizar, agradecer ao Senhor pelo ajudador que temos, para que faça trazer à nossa mente e, por consequência, à nossa boca a palavra da verdade nos momentos de dificuldade e nos outros também, mas nos momentos de dificuldade, ao cultivarmos, meus amados, um estilo de vida de falar da palavra do Senhor, e curiosamente, ao falarmos, termos um estilo de vida de falar da palavra da verdade, de falar da palavra do Senhor, nós crescemos em confiança nos julgamentos do Senhor. Nós descansamos das coisas do mundo, crescemos em confiança, em fé, em intimidade. Nós confiamos no Senhor quando trazemos a palavra para a nossa boca. Lá em Salmo 119, no verso 43. 119, verso 43. As Escrituras dizem, né? Jamais tireis da minha boca a palavra da verdade. E a segunda parte, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Ao nos conectarmos, meus amados, isso é belíssimo, com a palavra da verdade, ao nos conectarmos com a palavra de Deus, nossa esperança é automaticamente direcionada para o lugar certo. Nossa esperança é direcionada para o lugar onde ela deve estar, para os julgamentos, para os juízos, para as ordenanças do Senhor. Pode acontecer o que acontecer com você, seja lá o que aconteça com você, mas uma mensagem das Escrituras é muito importante. Nunca perca a esperança. Aliás, a diferença entre o apóstolo Pedro e Judas é esta. Não foi que um errou mais do que o outro. Não houve isso. Pedro negou Cristo 3 vezes. Judas errou também. A diferença não foi a quantidade do erro, a diferença foi que um perdeu a esperança e o outro não. Nós não devemos perder a esperança. Lá no Salmo 33, versos 20 a 22, olhe só que coisa linda o salmista coloca aqui sobre isso. Diz assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Esse salmo é profundo, esse 119, esse grupo VAV é profundo demais, é uma teologia profunda demais. Mas como podemos crescer nessa atmosfera de esperança que é central para a caminhada cristã? Como podemos crescer?
Lá na primeira reunião nacional do povo de Deus, que foi lá com Josué, né? Lá em Josué, capítulo 1, verso 8, capítulo 1, verso 8, nós temos a mesma lógica de como crescer na esperança. Olha o que diz as Escrituras: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Meus amados, as Escrituras querem de fato a nossa transformação. E é interessante que aqui em Josué, falar vem antes de meditar. É uma lógica que não parece ser uma lógica comum. Falar aqui vem antes de meditar. Se temos o hábito de falar da palavra de Deus, a consequência que as Escrituras garantem é que iremos meditar nela. As Escrituras são sábias demais, né? São sábias demais, trazem coisas lógicas que às vezes a gente não consegue chegar a elas. As Escrituras nos dizem, falar vem antes de meditar, porque normalmente a pessoa diz, não, eu vou meditar, então falar. Não, se você não está meditando, não comece falando, e quando você menos esperar, você estará meditando de dia e de noite, não é? E meditar na palavra de Deus é, diante do problema, enxergar a si mesmo na posição de vitória. Isso é que é a grande transformação. Quando nós temos o hábito de meditar na palavra do Senhor e passamos a meditar nela, quando falamos sobre ela, nós passamos a nos enxergar na posição de vitória, da forma que Deus nos enxerga. Tem coisa melhor do que isso? Tem coisa melhor do que isso? Não tem. É por isso que todo mundo que eu conheço que tem essa prática nutre em seu coração uma gratidão impressionante pelo Senhor. Eu acho que tem poucas coisas mais fantásticas da gente ver, sou bem sincero com vocês, do que ver uma pessoa cujo coração está ardendo em gratidão pelo Senhor. Coração, é coisa fantástica você ver uma pessoa cujo coração é radicalmente, visceralmente grato pelo Senhor. Aquilo muda tudo nela. A vida de uma pessoa assim se torna uma obra de arte que louva a Deus de dia e de noite. A vida da pessoa cujo coração está direcionado em agradecimento, em gratidão pelo Senhor, aquela vida, quando você olha, ela em si é uma obra de arte em louvor a Deus. Nossa vida passa a ser um ato de adoração a Deus. Possamos a descobrir o segredo da vida, como viver com essa felicidade incrível, com essa paz, enfrentando os problemas. Por quê? Porque nosso coração está cheio de gratidão pelo Senhor. É um sentimento indescritível, inclusive, de liberdade. Encontramos a liberdade. Vamos ler os versos 44 e 45 do Salmo 119. Versos 44 e 45 do 119. As Escrituras dizem: obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. A verdade, nada mais, a verdade é exatamente aquilo que nos liberta, né? Nos libertará do cativeiro do pecado. É a liberdade que encontramos pela libertação do cativeiro do pecado. Lá no Evangelho de João 8,32, tem a passagem que todos conhecem. E conhecerão a verdade os libertará. É isso, meus amados. É o mesmo princípio que nós vemos lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 25, só que de forma mais explicada. No livro de São Tiago, capítulo 1, verso 25, as Escrituras dizem: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o,
será feliz naquilo que fizer. Não é incrível, não? Não é incrível? Agora, sabe o que é mais curioso com isso aí, que eu acho? É que as pessoas que não estão verdadeiramente em Cristo, elas acham que a vida cristã é uma vida assim, cheia de prisão, cheia de regra. E o cara tem uma vida que ele tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, tem que cumprir aquilo, como se fosse uma obrigação. Você achando mal e fazendo, achando mal e fazendo, achando ruim, quer dizer, achando ruim e fazendo, achando ruim e fazendo. Quando na realidade, aqueles que estão verdadeiramente em Cristo vivem conforme as Escrituras dizem. Eles experimentam uma alegria no exercício da perfeita liberdade. A liberdade de quê? Que é encontrada no prazer de seguir o Senhor. Isso é uma maneira de viver que o mundo está... É neste sentido que o Evangelho é loucura para o mundo. Não é que o Evangelho é ilógico, não. É irracional, não. O Evangelho é loucura para o mundo porque nós vivemos na sobrenaturalidade da realidade. Nós vivemos na ideia de que o fundamento da nossa vida não são cavalos, não são carros, não é dinheiro, não, é o Senhor. A perfeita liberdade de seguir o Senhor. E é por isso que um outro elemento se apresenta. Quando experimentamos esse estilo de vida em liberdade, de falar do Senhor, quando experimentamos isso, nós temos que levar isso aos outros que estão procurando. O mundo está prisioneiro, o mundo está sofrendo. É por isso que todo cristão é um evangelista. Não é por outra razão. Todo cristão é um evangelista. É como eu sempre digo aqui, às vezes a pessoa chega, pastor, eu não sei o meu chamado. Eu digo, eu sei o seu chamado. Eu sei o chamado de todo mundo que é cristão, eu sei. O chamado é evangelista. Pessoas ficam se colocando em situações que vão limitar a sua ação para o Senhor. Eu sou o quê? Será que eu sou mestre? Eu sou pastor? Eu sou não sei o quê? Será que eu sou não sei o quê? Meu amigo, você é cristão. Você tem que levar a palavra do Senhor para quem precisa ouvir dela, da forma que o Senhor quer lhe usar. O Senhor pode lhe usar de várias pessoas, são usadas mais especificamente de formas específicas, mas antes de tudo, você é um soldado nesse exército. Então nós temos que ter essa percepção, não nos limitar. E aí alguns muitas vezes têm vergonha, né, de falar da palavra de Deus. Tem vergonha de falar da palavra de Deus. Mas se nós sentimos prazer na palavra do Senhor, se nós amamos verdadeiramente com o nosso coração a palavra do Senhor, se nós obedecemos a palavra do Senhor, não há outro caminho em que você tem que enfrentar mesmo. Você tem que compartilhar esta mensagem com o mundo. A nossa vida é para isso. Já estou aqui com a boca mole de falar. Quando a lógica seria, você aceitou Jesus e é imediatamente arrebatado, vai para o céu, vai morar no céu. Não precisa ficar mais aqui. Se a gente fica aqui depois que a gente se converte, é por quê? Porque Deus precisa de nós para que outros que não conhecem Jesus Cristo possam conhecê-lo. Pedro e João, na situação muito mais complicada, né, pegaram ele e disseram assim, olha, você não pode mais ensinar no nome de Jesus, não. Olha o que foi que ele disse. Como é que eu posso deixar de falar do que eu vi, do que eu ouvi? Pedro e João, está lá, não precisa abrir, mas depois que está em Atos 4, 19 a 20. Como é que eu posso deixar de falar das maravilhas que o Senhor fez por a gente? Como é que eu posso? Não podemos. Por muito menos do que Pedro e João passaram, né? Muitos se acovardam assim, diante das oportunidades de falar do Senhor, se acovardam. É lógico que você tem que falar com inteligência, porque você não vai ser uma pessoa chato. Tem que falar com estratégia. Mas nós temos que ter uma vida que fale do Senhor. Muitas vezes você fala do Senhor sem falar nenhuma palavra. Já viu essa história de dizer assim? Que a sua vida, às vezes, é a única Bíblia que muita gente vai ler. Você está falando em silêncio, mas você tem que viver uma vida que fale do Senhor. Que fale do Senhor. Olha o que o salmista diz no verso 46 do Salmo 119, no verso seguinte. Olha o que ele diz. Olha só o que o salmista diz. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado.
Diga aí, ô caba macho, né? O inimigo das nossas almas, meus amados, ele utiliza muito a estratégia da vergonha para nos impedir de falar de Jesus de Nazaré. Mas é preciso ter coragem. Coisa triste é um crente frouxo. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Quantos aqui, vocês conhecem as Crônicas de Nárnia? Um livro maravilhoso, as Crônicas de Nárnia, escritas por C.S. Lewis. Aí tem uma personagem lá, Lucy. E Lucy, ela ouve a voz do leão, né, que é a tipificação de Cristo, que é Aslan. Ela ouve a voz do leão dizendo: coragem, querido coração. Coragem, querido coração. Sim, meus amados, nos momentos de frouxidão, né, que nós possamos gritar para o nosso coração, igual a Aslan gritou para Lucy: coragem, querido coração, né? C.S. Lewis diz uma coisa muito incrível. Se você pensar sobre isso, olhe só como a coragem é importante. A coragem não é apenas uma virtude, mas ela é a forma de toda virtude no momento decisivo. A coragem não é apenas uma virtude, mas ela é a forma, é a roupagem de toda e qualquer virtude no momento decisivo. No momento decisivo, para que você leve à frente a virtude, você tem que fazê-lo com coragem. E você ser corajoso, as Escrituras dizem, nos traz benefícios, sabe? Nos traz satisfação. É o que diz o verso subsequente, o verso 47 do Salmo 119. Olha o que as Escrituras dizem, ó. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Realmente, né? Onde a gente coloca o nosso amor, é onde a gente acaba encontrando o prazer, né? O rei Davi, que é o salmista aqui, o rei Davi, ele materialmente tinha tudo, né? O rei, ele era rei, o melhor rei de Israel. Ele era o rei de Israel. Ele tinha tudo, e não é incrível que ele colocava o amor dele nas Escrituras, de onde de fato ele podia obter o verdadeiro prazer. Eu acho interessante a força do amor pelas Escrituras. É uma força muito grande. A gente tem que crescer isso em nós. Tem um escritor inglês, chama William Hone. Ele era ateu, e a conversão dele, a gente pensa que foi uma conversão bem incrível, né? Uma coisa do outro mundo. Sabe como foi que o processo de conversão dele começou? Ele estava viajando pelo país de Gales. Aí, lá viajando, né, a cavalo, aí estava com sede, parou numa casinha para pedir água. Quando chegou na frente da casa, William Hone, esse escritor inglês, quando chegou na frente da casa, viu uma menininha na frente da casa, aí disse: olha, eu estou com sede. Aí a menina disse: não tem problema, você pode pedir para minha mãe, que eu tenho certeza que minha mãe vai dar para você um copo de leite. Vai e peça a ela. E de fato a mãe atendeu bem, deu um copo de leite para ele. E na volta, quando ele saiu, a menina estava lendo um livro, né? Aí ele perguntou: você está fazendo a sua tarefa? Aí ela falou: não estou fazendo a tarefa não, eu estou lendo a Bíblia. Aí, então a sua tarefa é ler a Bíblia? Aí a menininha respondeu: não, minha tarefa não é ler a Bíblia não, eu leio a Bíblia porque eu amo a Bíblia. Aí o cara olhou assim, a menina bem pequenininha: porque eu amo a Bíblia. Aí ele olhou e disse: mas por que você ama a Bíblia? A resposta dela disse assim: mas por que você ama a Bíblia? A resposta dela foi assim, olhou assim: como assim? Eu pensei que todas as pessoas amassem a Bíblia. Eu pensei que todas as pessoas amassem a Bíblia. Aí ele escreve depois, né? O William, ele escreve depois, a sinceridade da resposta daquela criança, a sinceridade com que ela respondeu aquilo, nunca mais saiu da cabeça desse escritor. Aí o que foi que ele foi fazer? Foi ler a Bíblia. Aí foi ler a Bíblia, e aí que começou a história, né? Que o final é a conversão dele.
Quando nós colocamos, meus queridos, o nosso amor no Senhor, quando nós colocamos o nosso amor nas Escrituras, aí é que nós encontramos um tipo de amor verdadeiro. É um amor perfeito. Um amor que não leva a outro lugar, senão a vida de adoração ao Senhor. É assim que se encerra o último verso do Salmo 119, que é o texto base do nosso bate-papo de hoje. O último verso, que é Salmo 119, verso 48, o texto base de hoje é do 41 a 48, que é o Vav. O último verso se termina assim, ó: em adoração a ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Senhor, é incrível. Nós começamos vendo a questão da salvação que decorre do amor, e a consequência não pode ser outra, senão uma vida de adoração a Deus, de intimidade com a sua palavra. O salmista encontrou a lógica para viver o mundo. É por isso que nós devemos orar sempre, meus queridos. Dizer: Senhor, diante de tudo que o Senhor fez por nós, Senhor, diante de tudo, orar do coração, diante de tudo que o Senhor fez por nós, porque eu digo assim sempre, ó, eu e minha mulher, eu e a pastora Camila, quando a gente conversa, algumas vezes olha para trás e diz: Deus fez muito na nossa vida. Rapaz, o que foi que como Deus fez na nossa vida? E isso eu tenho certeza que é com todos vocês. Se você olhar para trás, Deus fez muito na sua vida. Aí Spurgeon, que é aquele, eu estava até lendo hoje uma outra coisa lá de Spurgeon, ele diz assim, é interessante, eu não me lembro exatamente, ele diz assim, é interessante como a gente escreve as coisas ruins no mármore e as bênçãos na areia. As coisas ruins é tudo no mármore, as bênçãos do Senhor a gente escreve na areia. Olhe como é que o salmista nos ensina. Começa da salvação e termina com os braços levantados aos céus, um ato de adoração. Então diz: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pela profundidade, obrigado pelo poder, obrigado pelo tesouro que há na tua palavra, Senhor. Vamos agradecer por isso. Vamos fazer como o salmista, vamos levantar nossas mãos em adoração a Deus. Sinal de reverência, sinal de devoção, colocando o Senhor acima e à frente de todos os aspectos, as dimensões e as perspectivas da nossa existência. Vamos chegar e dizer: Senhor, eu amo a sua palavra e eu irei meditar nela de dia e de noite. Vamos ser como o salmista. Vamos entender que o que Deus fez por nós muda a nossa realidade para a eternidade. Vamos agradecer por Jesus de Nazaré, a segunda pessoa da Trindade, que veio à terra para nos salvar. Foi por meio dele que tudo isso aqui é possível. Jesus, que é a personificação da palavra de Deus. Vamos ter esse coração, esse é o que as Escrituras nos ensinam. Porque tendo esse coração desta forma, é que verdadeiramente passaremos por todas as dificuldades, por todos os problemas, por todas as intempéries, por todas as vicissitudes da existência, com uma paz que excede todo entendimento. Então é no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fazemos essa oração e dizemos: amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.